Shalom, galera linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje tá domingo, assim, aqui é domingo, né? Pela manhã e tem algo tão bom, um fluir do Senhor, assim, na minha vida, uma delícia saber e viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? E queimou, tem que queimar, porque se não queimar não vale a pena gravar vídeo, não é isso? Queimou no meu coração trazer essa palavra para vocês. Já tem uns dias que eu estou lendo e faz parte assim da minha caminhada, de um pedacinho ali das nossas viagens a Israel. Algo que me chamou muita atenção sobre a vida dos essênios. E aí eu resolvi titular esse vídeo, né, como Divergentes ou Rebeldes? Eu queria que você me ajudasse para que a gente consiga chegar a uma explicação clara o que seria divergir de algo ou se rebelar contra algo. E isso é muito interessante porque nós estamos vivendo aí um tempo onde qualquer coisa que você faz contrário a alguém ou contrário a alguma situação, antes mesmo de ser avaliado como se isso foi divergir ou rebelar, a gente recebe o título de rebelde. E como a gente lida assim com a juventude já há um bom tempo, a gente sabe, velho, nem sempre o jovem está sendo rebelde. Às vezes o jovem está divergindo, está lançando assim fora alguns conceitos, alguns preceitos que eles discordam e aí é visto como rebelde. Hoje eu tô tendo um pouco de dificuldade pra gente gravar esse vídeo, né? Alguns barulhos assim extra, mas eu não posso deixar de passar isso para vocês, tá bom? E aí eu gostaria que meditássemos um pouco em um personagem que no meu entender, na minha visão, eu quero deixar claro, gente, que é o que eu penso, tá bom? Mas cabe a vocês, como bons cristãos, como jovens apaixonados, ir para a palavra de Deus. É o meu conselho sempre. O que eu falar, você vai reter o que é bom. E você vai para a palavra de Deus e confirmar, testificar se o que eu estou falando tem base bíblica, tá joia? Vou estar passando aqui, mas é muito interessante que você tenha também acesso na sua casa através da Bíblia. E eu quero aqui, compartilhar com vocês a visão que eu tenho sobre a vida de João Batista. Eu acho que João Batista, ele tem um perfil que se encaixa nisso que eu quero passar para vocês. João Batista era divergente ou era rebelde? Porque as atitudes de João Batista, se fosse nos nossos dias, talvez muita gente estivesse chamando João Batista de rebelde, não é isso? Tem algumas passagens, eu fiz aqui algumas anotações, algumas passagens bíblicas interessantes, que se não der para eu compartilhar com vocês exatamente nesse vídeo, a gente faz um próximo. Eu e minhas promessas de um próximo vídeo, né? Tudo bem, vamos lá. Livro de Lucas, né? Capítulo 1, o capítulo 1, o 67 em diante, que fala do cântico de Zacarias. 67, vamos lá, Lucas 1, versículo 67. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, teu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança. O juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marchará à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará a sol nascente,
para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Amado, baseado nesse texto, eu me emociono porque para mim é muito profunda as promessas dadas a João Batista. E eu tenho um filho chamado João e eu me inspirei, né, nessas palavras, tá bom? Mas vamos lá, voltando. João Batista mostrava aqui, se você for ler na sua casa com muito zelo, muito cuidado, esse texto aqui, de Lucas 1, 67 em diante, mostra que Zacarias, né, ele não era um sacerdote comum, ele era apaixonado por Deus. Ele cria no eterno, ele era contra um sistema que podia estar nascendo naquele tempo. Aqui tudo podia, tá, gente? Aqui tudo são hipóteses. Eu gosto de trazer o que eu penso, eu me baseio em alguns estudos, né, históricos, mas é muito importante que você medite na palavra e procure entender se o que eu estou falando é certo. Retenha, como diz a palavra, retenha o que é bom para você, tá joia? Mas eu vou te passar a minha visão a respeito disso aqui. Mostra, você vai ler esse texto, você vai ver que Zacarias, ele era apaixonado. Ele diz assim, ó, que ele tinha que se apegar àquilo que Deus deixou para ele, aquilo que as promessas, diz que tudo que o Senhor jurou, ó, que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria na mão de todos os nossos inimigos, a fim de que servissem livres do medo, que eles servissem ao Senhor livres do medo, em santidade e justiça, na sua presença, durante todos os dias da nossa vida. Mostra a paixão que esse Zacarias tinha pelo eterno. Amado, Deus sabe quem ele escolhe. Deus sabe quem ele escolhe. Então, se Deus escolheu você, moço, não pensa que Deus errou, não. Ele sabe. E ele sabia que ele podia colocar no ventre de Isabel um homem como João. Sabe? Porque sabia quem eram os pais. O Senhor te deu para que você administrasse, fosse mordomo. E Deus deu a Zacarias e a Isabel um filho que sabia que eles teriam como administrar, como cuidar. E aí diz que o menino, mas eu vou dar um pulinho, que eu gosto muito também de Zacarias e Isabel, mas eu vou dar um pulinho aqui, na parte que o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto. Tá? Aqui, até no rodapé da King James, fala que é possível, sim, que muitos historiadores têm a hipótese, tá? De que João Batista, ele não foi criado pelo pai e pela mãe, porque eles morreram quando João Batista ainda era muito jovem. E acredita-se que eles levaram João Batista realmente para o deserto, para ser educado, para ser discipulado pelos essênios. A gente sabe bem dessa história, como é que funciona, né? A gente já citei ali Eli e Samuel. Então, a gente tem essa convicção, eu acredito plenamente nisso, de que mesmo Zacarias sendo um sacerdote, Zacarias pegou João, tá? E levou João para ser discipulado pelos essênios. Fiz algumas colinhas aqui e diz assim, que mesmo sendo filho de sacerdote, João não foi ensinado na escola dos saduceus como devia, né? Todo levita era treinado ali. Porém, a quebra de protocolos, mostrando que ele foi criado no deserto. Lucas 1, versículo 80, que a gente leu. Então, isso é muito importante. Zacarias, ele divergiu do sistema religioso da época, né? Então, eu tenho esse exemplo de divergente. Por que divergiu? Porque Zacarias, como diz aqui a Bíblia, ele conhecia os princípios, ele queimava no peito dele a verdade de Deus. E por ele saber que aquele tempo, nos templos de Jerusalém, o que acontecia ali em Israel, era pura apostasia. Eles não estavam mais dentro dos princípios. Então, Flávio Joséfo, ele rotula, né? Ele coloca
os essênios como uma seita. Eles romperam com Jerusalém e foram para o deserto, ali no platô de Cunã, e viveram isolados por muito tempo. O motivo era a apostasia no templo de Jerusalém. Então, eles saíram do conforto dos templos, da cidade, e foram viver no deserto. E eu vejo assim que só mesmo um povo muito certo, muito convicto da sua fé em Deus. Eu costumo ter uma postura, uma posição, que tudo que a gente não conhece, a gente gosta de rotular, né? Até mesmo para a gente se prevenir, até onde está certo e errado, é a sua consciência com Deus, com as pessoas ao seu redor. Então, tudo que a gente não conhece, a gente rotula. Ah, isso é seita, isso está errado, isso é pecado. Isso é muito mais fácil do que a gente se aprofundar no conhecimento daquilo e tentar descobrir o que realmente é. E eu vejo aqui como João Batista precisava de um discipulado, de um povo focado, de um povo voltado para o Evangelho. João Batista precisou ficar um tempo aqui sendo treinado pelos essênios. E isso a gente vê que ele só começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos. Sabe por quê? Porque com 30 anos é que o profeta era reconhecido, né? Através dos rabinos, ele era reconhecido com maturidade suficiente para profetizar. Então, por isso o ministério de Jesus também, se a gente for ver, a partir dos 30, de João Batista, começou a partir dos 30. Até então, todos os indícios, né, de que João Batista foi educado ali pelos essênios, ali no deserto de Cunã. Isso para mim é muito forte. E como é que podemos pegar isso como uma possível verdade, né? É porque os ensinamentos dos essênios batiam, né, totalmente com os ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte. Mas vamos aqui. No contexto óbvio, tanto João quanto a seita diziam preparar o caminho no deserto. Ou seja, a gente sabe que João Batista recebeu influência dos essênios porque João Batista, ele tinha a mesma linguagem e muitos hábitos que os essênios tinham. E eles diziam preparar o caminho no deserto. Eles pregavam que existiria um percussor e depois o mestre da justiça. A Bíblia diz que existiria um que prepararia o caminho, João Batista. E a gente sabe o que vai falar desse mestre da justiça, que foi Jesus. Então, coincidiam alguns ensinos que os essênios possuíam com o que João Batista praticava. E tinha o banho de purificação. Olha que interessante, isso aí era práticas dos essênios, né? O banho de purificação, aqui eu anotei mikvaot, eles profetizavam, melhor, eles declaravam que seriam humildes de espírito para quebrar, para que Deus, né? Deus levantaria os humildes de espírito para quebrar os corações endurecidos. Lembra alguém? Os essênios falavam assim, ó, Deus vai levantar os humildes de espírito para quebrar, né, o coração endurecido. Isso lembra alguém? Claro que lembra, né? A gente lembra logo de João Batista. A mesma a aventurança também que foi falada por Jesus. Né? Então, a gente começa a linkar, né? A criar uma conexão de quem foi João Batista e a influência que ele recebeu dos essênios. Lucas 7:25 dizia assim, as pessoas eram levadas, né? Não dizia assim. Você depois vai ler Lucas 7:25. Que as pessoas eram levadas, vamos aqui para a Bíblia que é melhor, levada ao deserto. Olha só, que interessante. Que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas e entregam ao luxo e vivem em delícias estão nos palácios. Parece expressão, né? Parece expressão
de um rebelde. Mas não era. Sabe quem está falando isso aqui? Jesus. Ele diz, claro, que quando as pessoas iam até João, dava a entender que estava indo atrás de qualquer... por um acaso eles sairiam do seu conforto, da cidade, do seu bem bom, para ir lá ouvir, como outra expressão disse, um caniço, né? Levado pelo vento. Então Jesus, ele mostra, ele confere honras. O título aqui na King James diz, Jesus confere honras a João. Então João, quando ele estava ali no deserto, pregando um batismo de arrependimento, ele não era simplesmente um caniço levado pelo vento. E essa expressão, né, foi muito usada, por quê? Porque naquela região ali onde João batizava, tem muitos caniços, né? Muitas varas, e ali venta bastante. Então isso aí dizia assim, quer dizer que vocês saíram daqui só para ver lá, como hoje a gente poderia dizer, os bambus, né? Que bambu também balança com a beleza. Os bambus balançando com o vento. Então não foi isso. Não foi um simples homem vestido de pelo, né? De pele de carneiro, botando assim, com aquelas sandálias estranhas, mostrando que seria parecido com Elias. O que eu acho interessante também que a Bíblia tem tanto divergentes. E a gente nunca atentou para isso. Se é nos nossos dias, esses divergentes seriam rebeldes. Outro divergente que nós temos exemplo, claro, nos nossos dias. Porque a gente sabe que não está escrito na Bíblia, ou seja, nos nossos dias, foi o próprio Lutero. Lutero, ele divergiu contra o sistema religioso da época. E hoje nós temos aí protestantes, que é um protesto a tudo que estava errado. Eu acho isso muito interessante. Amados, preste atenção. Preste bastante atenção. Não vai pegar esse vídeo que eu estou gravando para se fundamentar em ser rebelde. Porque a gente sabe muito bem discernir, né, diferir um rebelde de um divergente. Rebelde é aquele sem causa. Ele simplesmente cria motim, traz confusão, às vezes, dentro da religião que está, dentro da igreja, né? Dentro do grupo de amigos, traz aquela rebelião, que é como pecado de feitiçaria, que diz a Bíblia. Ele não defende causa nenhuma, ele defende a causa da confusão. Rebelde defende causa da confusão. Divergentes, eles defendem uma causa que eles creem. Se a gente for um pouquinho ali pro filme, não sei se vocês assistiram, diz que a gente tem que ver de tudo, né, e reter o que é bom. Eu lembro que foi a indicação de uma discípula que eu amo muito, que é a Mari Paula. Ela falou, a senhora tem que ver esse filme, tia Ju. E eu fui ver esse filme com ela. Na verdade, eu vi como Bill. Esse filme, ele retrata exatamente uma jovem, alguns jovens, que tem um sistema, o que eu peguei do filme foi isso, tá, gente? A parte ruim a gente deixa pra lá. Um sistema, que eles são contra o sistema, porque a mente deles não é manipulada, não consegue manipular a mente de um divergente. Isso lembra alguém? Não consegue manipular a mente de um divergente. Então, se a gente for aqui pro livro de Romanos 12, versículo 2 diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No momento que você aceita o Senhor Jesus, né, você é transformado pela renovação. A sua mente, ela é renovada. Aqui não está dizendo sua mente vai ser manipulada. A sua mente será renovada. Por quê? Porque o que vai te conduzir a partir daí não é mais só as suas ideias, mas o Espírito que vai influenciar a sua vida. Então eu vejo que quando o Espírito, ele tem a liberdade de nos influenciar, a gente se torna um divergente. Por quê? Porque a gente não vai permitir que o mundo nos contamine. A gente não vai permitir mais que o sistema mundano, o sistema religioso mundano venha nos contaminar. É muito importante, amados, é muito importante vocês se apegarem
a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos lá, Junayara. Junayara se empolga e acaba saindo do que eu quero passar para vocês. Então ali, João Batista, volta para João Batista, ele tinha poder de Deus. Por quê? Por que existia poder de Deus? Unção de Deus no João Batista. Ele foi criado pelos essênios. Ele foi educado pelos essênios. Ele recebeu toda a influência dos essênios. Batismo, saber que viria um para preparar o caminho, né? Sendo que isso tudo já estava na palavra. Ele recebeu todo um legado de disciplina. Os essênios eram muito disciplinados. Mas ele não permitiu que atrapalhassem o chamado, o propósito que Deus tinha para ele. E aí, deixa eu te perguntar, o pai de João Batista rompeu com Jerusalém, com o sistema religioso da época, levou para ser criado pelos essênios. Mas preste atenção, quando Deus tem um propósito com alguém, existe esse romper, sim, dentro daquilo que Deus quer. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na idade certa de se cumprir o propósito, João Batista, ele podia ter sido moldado pelos essênios a ponto de impedir o seu ministério. Aí que entra o divergente João Batista. Porque João Batista, ele divergiu do sistema que ele estava. Tá parecendo que esse cara é um rebelde. Não, esse cara estava focado dentro de um propósito do Senhor para a vida dele. Então, João Batista, ele estava tão focado que ele rompeu com os essênios. E no momento que ele rompeu com os essênios, e que prova nós temos que possivelmente isso tenha acontecido? Fácil. Quando João Batista, ele foi pregar a boa nova, quando ele foi levar a proposta do arrependimento, do batismo, com arrependimento genuíno, ele aceitava publicanos, jamais os essênios aceitariam eles. Ele aceitava que as pessoas batizassem e voltassem para os seus trabalhos, jamais os essênios aceitariam isso. Para os essênios, as pessoas tinham que ir para o deserto, se refugiar, largar tudo para se dedicar apenas àquilo que o Eterno tinha para eles. E João Batista, não. A proposta de João Batista é que eles viessem, se batizassem, se arrependessem, se purificassem, mas que podiam voltar. Vocês entenderam como houve um quebrar ali? Por mais que ele tenha sido ensinado, existia a essência dele, que era inegociável. O chamado de João Batista era inegociável. O chamado de João Batista era genuíno. O chamado de João Batista não permitia que ele fosse manipulado. João Batista foi um divergente em sua essência. E eu sei que tem mais para falar, mas eu quero te perguntar. Você tem sido rebelde, você tem sido divergente. Por quê? Porque os rebeldes são aqueles que abrem mão do que Deus tem e fica criando motim dentro da igreja, independente da denominação, para de aceitar aquilo que foi ensinado. E aí eles só se rebelam. Eles não têm causa. O rebelde, quando eles se manifestam, sabe o que acontece? Eles dividem a igreja, eles tiram as pessoas de dentro da igreja, mas eles não dão continuidade ao propósito, ao projeto que Deus tem. Rebeldes, eles só criam motins. Divergentes, eles permanecem no chamado, na essência. Divergentes, eles discordam de um sistema, mas eles não abrem mão do chamado. Divergentes, eles discordam, sabe, daquilo que foge da palavra de Deus, mas não sai do propósito. Eu entendo claramente que nós não podemos sair do foco que é a palavra de Deus. Nós não podemos ter a nossa mente manipulável. Nós não podemos permitir que o mundo venha manipular a nossa mente. Porque nós temos a essência do Senhor Jesus nas nossas vidas. E quando nós professamos o Senhor como único e suficiente Salvador, nós temos que defender quem Ele é, santo. E como que eu vou defender
a santidade do Senhor. Como que eu vou poder falar de que Ele é santo? Como que eu vou dizer que eu tenho que ser santo como Ele é? Que a Bíblia nos fala isso em 1 Pedro, versículo 15 e 16. A Bíblia deixa clara isso. Como se eu não sigo a essa santidade? Se eu não sigo os conceitos dessa santidade, se eu não pratico essa santidade, é isso que eu quero dizer para vocês. Chega de rebeldes. Nós não aguentamos mais rebeldes. Rebeldes quebram alianças, rebelde muda sistemas, rebelde cria motins, rebeldes só se revoltam, mas não dá continuidade ao propósito, não dá continuidade à essência, não dá continuidade ao que Deus quer. Então, quando a pessoa tem a mentalidade, sabe, de manipulação, quando a pessoa tem a mentalidade de abuso de autoridade, aí sim há quebras. Por quê? Porque você não pode se submeter a um sistema que não está como está na palavra. Aí sim. Mas você tem que dar continuidade ao seu chamado, ao seu propósito. Você às vezes está no mundo, no meio de seus amigos do mundo. A proposta vem, você tem que saber quem você é. Aí vão falar, você é só um crentinho. Não, eu sou divergente. Eu sou divergente, eu não aceito o sistema, eu não aceito o mundo, eu não vou aceitar a manipulação do mundo na minha mente. Vocês estão entendendo como é que é amplo esse assunto? Então eu quero assim perguntar para você, assim de coração, você é um divergente? Ou você é um rebelde? E aí? O vídeo ia ficar longo. Eu vou dar continuidade depois.